Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã tão agradável, que a gente possa sentir esse clima, essa vibração gostosa de fraternidade, de alegria, de esperança, que nos envolve sempre, né? Quando estamos gravitando em torno do Evangelho de Jesus, em torno da mensagem sublime do Consolador. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aproveitando, também para participar com vocês dessa comemoração dos 90 anos desta casa. E é uma data que precisa ser realmente lembrada, é uma data muito marcante. A gente fica a pensar quantos corações, quantos testemunhos, quantas dedicações não estão por detrás desses 90 anos, sustentando toda essa edificação espiritual que certamente já beneficiou a tantos corações ao longo de quase um século. Um século está logo aí, né? Então a gente deixa aqui os nossos votos de muitos anos mais na seara de Jesus, completando 100 anos e seguindo adiante nesse trabalho tão importante, sobretudo nos tempos pelos quais passamos, tempos tumultuosos, tempos desafiadores, tempos de transição, como nos dizem os Espíritos, mas transição para melhor. E é isso que não podemos perder de vista jamais. A partir dos horizontes tão belos que o Espiritismo nos desvela, a gente passa a enxergar esses horizontes, nos nutrir deles, para que consigamos operar no mundo com os desafios, com os conflitos que ele nos apresenta agora. Aliás, será esse justamente o tema sobre o qual nós vamos conversar nesta manhã, recorrendo aí à mensagem de Jesus, à contribuição dos Espíritos, dos benfeitores, para que consigamos compreender melhor esse cenário que nos envolve agora, os tempos que vivemos, os tempos que são chegados, buscando caminhos, naturalmente, de bem cumprir o nosso dever e contribuir com Jesus, com a espiritualidade, para que avancemos enquanto humanidade na direção desse porvir luminoso que a todos nos espera. E para iniciar a nossa reflexão, voltemos o tempo ao registro de um dos livros do Antigo Testamento. Vamos ao profeta Daniel. No capítulo 5 de seu livro, Daniel nos traz um registro interessante. Ele fala-nos de um grande banquete que ocorria, sendo esse banquete dado por Belsazar ou Baltazar, a depender da tradução da Bíblia que se utiliza, a gente vai encontrar esses nomes, até alguns um pouco diferentes. Questão de tradução apenas, o mais comum talvez seja Baltazar, o festim de Baltazar, conhecida passagem do Antigo Testamento. Baltazar, que era neto de Nabucodonosor, esse que é um nome muito conhecido, esteve envolvido com o cativeiro na Babilônia, quando o povo de Israel foi exilado para lá, ele invade o templo, leva muitos dos bens que existiam lá dentro do templo e tudo mais. E então Baltazar viria a ser o seu neto, embora o texto bíblico, se a gente vai lá no capítulo 5 de Daniel, o texto bíblico nos dirá filho, Nabucodonosor, pai de Baltazar, mas na verdade aqui pai é utilizado no sentido de antecessor. Muitas vezes nas escrituras, quando se diz filho ou pai, não necessariamente se fala de um filho direto ou de um pai direto, às vezes se fala de um descendente ou de um antecessor. E é o que ocorre aqui. E então Baltazar dava um grande banquete para mais de 1000 indivíduos importantes ali das cortes, do seu império, pessoas prestigiosas e tudo mais, aquele banquete faustoso, repleto de grandezas, de ouro, pedras preciosas, todas as sortes de extravagâncias possíveis. Inclusive, em determinado momento, pede ele aos seus áulicos que trouxessem toda a prataria, todos aqueles instrumentos que haviam sido roubados do templo em Jerusalém para que fossem utilizados naquele banquete. Quando, de repente, o banquete é interrompido por um fenômeno insólito. E aí, à luz da doutrina espírita, mais fácil vai se nos fazendo a compreensão desses textos, tanto do Evangelho quanto das Escrituras de um modo geral, inclusive o Antigo Testamento, textos que relatam fenômenos aparentemente estranhos, sobrenaturais,
ou milagres, mas que à luz do conhecimento das leis espirituais se enquadram perfeitamente dentro das leis naturais, outrora não conhecidas, mas à luz do Espiritismo, conhecidas e entendidas. Porque diz o texto que de repente aparece uma mão misteriosa no festim de Baltazar. E essa mão escreve então na parede algumas palavras. 3 trechos, né? A primeira das palavras é repetida 2 vezes, depois mais uma palavra e uma terceira palavra. Escreve na parede. E naturalmente os que participavam desse banquete, o próprio Baltazar inclusive, ficam assombrados. O que era aquele fenômeno? E mais do que isso, o que eram aquelas palavras que ali foram escritas? Escreve-se na parede: Mane mane tessel parsin. Um fenômeno, para nós, à luz da doutrina espírita, de materialização. Ou um fenômeno de escrita direta, poderíamos dizer, ali efetuada por aquela mão misteriosa que escreve na parede essas palavras também misteriosas. E então todos que ali estavam ficavam a se indagar: o que significa isso? O que é esse fenômeno? O que está acontecendo? E Baltazar logo solicita que todos os sábios, magos, adivinhos de seu reino fossem trazidos a fim de que pudessem decifrar o que ali havia sido escrito. Ele sente-se realmente muito impressionado com aquele fenômeno, sente um augúrio, alguma coisa, uma intuição, e queria descobrir, e promete muitas riquezas àquele que descobrisse. E assim são chamados muitos sábios, muitos magos, muitos adivinhos, e nenhum deles era capaz de decifrar aquele enigma. O que significavam aquelas palavras, o que elas apontavam. Então ele lembra-se de Daniel, o profeta, que já era conhecido desde Nabucodonosor pelas suas capacidades impressionantes, sobrenaturais, se diria. Mas sabemos, Daniel era médium, amparado pela espiritualidade, vivenciou fenômenos impressionantes e mais uma vez recorre-se a ele. Chame-se então Daniel. Vejamos o que ele tem a dizer, já que todos os outros sábios não foram capazes de decifrar esse enigma. Daniel é trazido então à presença do rei, da sua corte, e logo inicia dizendo: olha, não me interessam os seus presentes. Não quero as honrarias do mundo, não quero o seu ouro, não quero as suas riquezas. No entanto, explicarei para você o teor dessas palavras, assim como outrora ele explicava o teor dos sonhos, de Nabucodonosor. Explicarei o teor dessas palavras com fins de edificação. Porque veremos, não diziam respeito a essas palavras somente àquele momento, àquele contexto histórico, ao reinado de Baltazar. Eram palavras proféticas que viriam ecoar tempos afora, séculos afora, alcançando-nos ainda hoje. E o próprio Emmanuel, nosso querido benfeitor, haveria de resgatar mais tarde essas palavras ao falar das realidades dos tempos modernos. Então, Daniel começa a explicar cada uma daquelas 3 palavras. Mane tessel fares. A depender da tradução da Bíblia, mais uma vez, vocês poderão encontrar ligeiras diferenças na tradução dessas palavras, Por exemplo, ao invés de tessel, em algumas traduções a gente vai encontrar tekel, ao invés de parsim, em algumas traduções nós vamos encontrar fares, mas o mais importante aqui é o sentido, porque cada uma dessas palavras estava associada a um verbo. E depois desse verbo, digamos assim, de explicar o significado disso, Daniel como que traz uma pequena frase sintética explicando cada uma dessas palavras, o seu sentido profético. Então a primeira palavra, mane, que se repete 2 vezes, mane, mane, está associada ao verbo contar, ao verbo dividir. E Daniel então acrescenta a respeito dessa primeira palavra: o teu reino foi contado, o teu reino foi medido, e foi dito que é o tempo dele acabar.
chegou o tempo. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, teceu, ou tekel, diz respeito ao verbo pesar. Foste pesado, acrescenta Daniel, e foste encontrado em falta. Em outras palavras, não há valor real, não há peso real, construção efetiva. O teu reino é grandioso, no entanto, vazio. Sem valor substancial, sem peso efetivo dentro do programa ou dos valores divinos. E por fim, a última palavra, parsim ou fares, a depender da tradução que se utilize, diz respeito ao verbo dividir. O seu reino será dividido e será entregue aos medos e aos persas, que eram povos daquele contexto histórico. Essa é a profecia explicada, digamos assim, por Daniel. De certo modo, ele mantém um caráter ainda enigmático, mas ele já apresenta pelo menos o sentido. A espiritualidade que ali se manifestava por meio dos fenômenos mediúnicos de natureza material, de natureza física, como Kardec, por exemplo, definiria em O Livro dos Médiuns, temos os fenômenos de natureza ou de característica intelectual, os fenômenos de natureza material, de natureza mais palpável. Ali tínhamos um fenômeno de natureza material e a espiritualidade que ali se fazia presente, em nome da coordenação espiritual do planeta Terra, em nome do Cristo, em nome de Deus, anunciava por meio daquelas palavras: é chegado o tempo do fim deste reino. Essa extravagância toda, esses excessos todos, é chegado o tempo em que Deus julgou, precisamos avançar. Então esse reino foi medido, esse reino foi pesado, esse reino será dividido no eterno, no constante processo de transformismo da matéria. Reinos que vêm e que passam, reis, ditadores, imperadores que vêm e que passam, coroas que surgem triunfantes, vitoriosas, que vêm e que passam, porque tudo na matéria há de passar. Todos os reinos, todos os impérios, porque só um há de perdurar. O reinado de Deus, o reinado do amor, que vem sendo implantado neste orbe, desde os primórdios da revelação, mas especialmente a partir do advento do Evangelho. É algo que, mais tarde, o próprio Emmanuel, que aqui já mencionamos, haveria de escutar, desta feita do Cristo em pessoa. Quando naquele encontro marcante às margens do Tiberíades, se vê em frente a frente o senador orgulhoso e o jovem carpinteiro de Nazaré. Quando dá por si, o senador estava de joelhos ante a grandeza espiritual daquele jovem, grandeza que ele ainda não conseguia enxergar, mas que já sentia. A tal ponto que mesmo tão orgulhoso, quando se vê, está de joelhos e em lágrimas, tocado por aquela presença amorosa que falava tanto, sem mesmo utilizar as palavras. E então eles começam a conversar. Jesus começa a lhe falar do seu evangelho, exaltando as qualidades de sua esposa, Lívia, que já havia principiado, a abertura do seu coração ao evangelho e ao chamado de Jesus. No entanto, o senador ainda mantinha-se resistente. E em determinado momento, aquele jovem galileu começa a lhe falar sobre humildade, sobre outros valores, outros princípios que não aqueles que ele, o senador, honrava no Império Romano, a honra, o orgulho, os títulos e tudo mais. Aquele singelo galileu começa a falar da grandeza da humildade, da simplicidade. E ele então simplesmente pensa consigo, lembrando-se das grandezas do seu império. Ele se lembra da cidade eterna, a cidade de Roma, com os seus mármores, os seus templos,
os seus deuses, o Senado, toda aquela grandeza, todo aquele tempo áureo, né? Depois do templo de Augusto, aos tempos de Jesus, estávamos em Tibério, mas Augusto havia passado e havia sido a era de ouro do Império Romano. Então, Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, recorda-se de tudo aquilo. E ele então pensa consigo, mas quem é esse simples galileu para me falar de grandeza, de humildade? Quando eu me recordo de Roma, cidade que não será igualada na história, império que não terá par ou comparação na história da humanidade, ele começa a recordar-se disso. E Jesus, captando-lhe o pensamento, volta-se a ele e diz: meu filho, todas essas grandezas, todo esse brilho, todo esse fausto, um dia não será senão um punhado de cinzas misérrimas. Porque as criaturas vêm e passam no mundo, sobem aos píncaros da glória, dos tronos, das posições de destaque, para voltarem ao túmulo, deixando tudo que aqui materialmente conquistaram ou edificaram, para analisarem no plano da verdade o que de fato angariaram no ser. Outros obreiros virão, renovarão as vossas ciências, as vossas concepções, outros reinados, outros impérios, outros administradores, tudo isso há de passar. Porque um reino só existe, uma força só existe, que prepondera desde os primórdios da criação e há de preponderar também um dia na terra. O reinado do amor, o reinado de meu Pai. Então, o que Públio Lentulus foi ouvir lá mais tarde é o que aquela mão e aquelas palavras fatídicas anunciavam naquele festim, no festim de Baltazar. E, de fato, naquela mesma noite, o reinado é invadido, Baltazar é morto, e um novo imperador toma posse de todos aqueles domínios, de todos aqueles impérios, no eterno transformismo da matéria. Alguém estará a se perguntar, por que essa história do festim de Baltazar? Se o tema é justamente conflitos da atualidade, na perspectiva espírita. E é aqui que nós vamos encontrar o ponto de conexão, porque, meditando sobre o tema, sobre as características do mundo de hoje, encontramos uma mensagem de Emmanuel que vem justamente ao encontro dessa passagem. Aliás, duas mensagens de Emmanuel, que vem justamente ao encontro desse simbolismo que ali foi criado. A espiritualidade, por meio do fenômeno mediúnico, anunciando àquele povo, àquele tempo, são chegados os tempos de renovação. Porque a coordenação da evolução no mundo vem de lá para cá. Somos chamados, os que aqui estamos, a operar, a contribuir. Mas o processo se fará conosco ou apesar de nós. Felizes os que quiserem contribuir. Ai daqueles que quiserem interpor obstáculos ao progresso da humanidade, ao progresso do mundo. Então a coordenação está de lá. E quando o alto entende, são chegados os tempos, as coisas se fazem. Espíritos encarnam, ideias chegam, movimentos se iniciam, processos de transformação são engatados. É que nós, em nossa visão muito estreita, abordamos a análise da evolução da humanidade em perspectivas muito imediatistas. Mas o projeto do alto trabalha com períodos seculares, que para a realidade espiritual não passam senão de um dia. O que é um dia, o que é um século, o que é um milênio? Dizem-nos os Espíritos, em um livro dos Espíritos, um relâmpago na eternidade. Quando o Senhor então entende, é chegado o tempo, Ele move céus e terra e as coisas se fazem. Àqueles tempos, aos tempos depois do Evangelho, aos tempos depois do Consolador. E aí o primeiro texto que vamos resgatar de Emmanuel, em que ele próprio vai recorrer a essa passagem do festim de Baltazar.
quando no seu primeiro livro, o livro em que ele abre a sua obra mediúnica por meio de Francisco Cândido Xavier, livro homônimo, com seu próprio nome, Emmanuel, no capítulo 19 ele fala das realidades modernas, da atualidade do mundo. Ele fala da civilização ocidental. Podemos pensar ali desde o advento do Consolador, ou desde a Idade Moderna, né? Pós-Revolução Francesa, esse período em que nós vivemos, desde então. Ele vem falando de todos os faustos dessa civilização, todas as grandezas, todas as conquistas inegáveis no âmbito da ciência, da filosofia, do pensamento, em todas as áreas, no que diz respeito às edificações materiais, às ciências do mundo, nós tivemos grandes avanços. No entanto, ele fala também das contradições, dos conflitos, das ilusões desses tempos modernos, em que as criaturas muitas vezes repetem a postura daqueles corações que lá estavam no banquete, no festim de Baltazar, iludidas com os brilhos do mundo, as sensações, os prazeres, os faustos, esquecidas, no entanto, das finalidades superiores, supremas da vida. Muito atentas às sensações, aquilo que lhes possa aumentar os prazeres, os gozos, muito desatentas aos chamamentos divinos, à consciência, à responsabilidade. Então, Emmanuel compara os quadros modernos a esse grande banquete, esse grande festim, em que muitos se deleitam, esquecidos dos chamamentos, do valor do tempo, das oportunidades, esquecidos de que essas ilusões todas haverão de passar. E o que há de ficar? O que é do Espírito. O que foi edificado no Espírito. E então, lembrando o banquete de Baltazar, Emmanuel diz, mais uma vez, no grande banquete dos povos ilustres da atualidade, a espiritualidade recapitula, relembra-nos daquelas fatídicas 3 palavras. Uma força misteriosa, diz Emmanuel, gravou novamente no mundo o Mane, Tekel, Fares. As mesmas 3 palavras. Como a nos dizer mais uma vez, são chegados os tempos. Não é isso que o Espiritismo fez? Não foi o mesmo processo? Há uma humanidade que mergulhava na matéria, basta analisarmos melhor o contexto de surgimento do Consolador. Uma humanidade que mergulhava no niilismo, no materialismo, no ceticismo, e de certo modo ainda hoje. Embora o verniz religioso de muitas criaturas, a vida se configura basicamente como uma vida materialista. A criatura se afoga na carne, nas sensações, nos prazeres, não medindo as consequências de seus atos ou de suas buscas. Quantos não se entregam a ilusões? Quantos não se entregam a exposições, a excessos de toda sorte para oferirem esses prazeres tão imediatistas? Completamente esquecidas as criaturas das realidades espirituais. Então, a humanidade que, envolta em suas grandezas materiais, desde lá do século XIX, ainda mais hoje, construções, tecnologias jamais antes imaginadas, a humanidade mergulhada nesse festim, nesse banquete, a espiritualidade mais uma vez se manifesta. Dessa vez de maneira ainda mais universal, ainda mais direta. Não somente aquela mãozinha a escrever na parede, agora espíritos a se manifestarem em toda parte, mesas a se moverem em toda parte, fenômenos insólitos a se manifestarem em toda parte, para lembrarem as criaturas na terra, a vida não é isso que tocais. A felicidade não é isso que buscais de maneira tão desesperada e tresloucada. Não consiste simplesmente nos prazeres, na volúpia com que se entregam a esses prazeres, passando muitas vezes por cima da consciência, dos sentimentos. A vida não consiste nessa anestesia dos sentidos.
em que distraídos, seja pela fortuna, seja pelo prestígio, seja pelo qual for esse canto de sereia que a matéria tantas vezes nos traz, a vida, a felicidade, a verdadeira conquista não se resume a isso. Então Emmanuel recapitula aquelas palavras proféticas, dizendo-nos que, em verdade, o Espiritismo surge num contexto de tanto progresso material da humanidade para nos lembrar que esse progresso por si não nos levará aonde precisamos estar. Não será capaz de nos ofertar a felicidade e a paz pela qual ou pelas quais tanto ansiamos. Isso nos faz lembrar uma indagação do próprio Kardec aos benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 793, quando eles tratam justamente do progresso das civilizações, o progresso da legislação, o progresso da humanidade de um modo geral. Kardec, em determinado momento, faz uma pergunta muito importante, muito interessante aos espíritos. Por que sinais, por que características se pode reconhecer verdadeiramente uma civilização? Como se caracteriza um povo ou uma humanidade verdadeiramente civilizada? E a resposta dos espíritos é, ao mesmo tempo, um chamamento, um puxão de orelha, como um chamamento, como um estímulo. Dizem assim: pelo progresso moral, pelos sentimentos, pela caridade que há um dia de presidir as vossas relações. Eles acrescentam: credes que estáis muito adiantados pelas maravilhosas descobertas e invenções. No entanto, não tereis o direito de vos dizerdes verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido de vossa civilização ou do seio de vossas sociedades o egoísmo, o orgulho que ainda lhes desonram. Enquanto a caridade ainda não presidir as vossas relações, ainda não podereis vos dizer povos verdadeiramente civilizados. Então, mais uma vez, a espiritualidade vem nos lembrar: não alcançaremos a meta tão simplesmente pelos brilhos exteriores que o mundo poderá apresentar. Porque fascinam, de fato. As possibilidades tecnológicas que temos hoje, creio, jamais havíamos imaginado ou cogitado delas há 2 séculos atrás. A possibilidade de estarmos do outro lado do planeta em algumas horas, por meio de uma máquina que pesa toneladas, a voar pelos ares. Quem imaginaria isso? A possibilidade de conversarmos ao vivo, em tempo real, com uma criatura do outro lado do planeta, com imagem e com som de altíssima qualidade. Quem imaginaria isso? A possibilidade, meus amigos, de chegarmos à Lua. Já cogitamos chegar a Marte. Já enviamos sondas próximas ao Sol e além do sistema solar. Quem cogitaria a possibilidade de sairmos do nosso pequenino planeta, que viemos a descobrir não é senão um grão de areia na criação infinita de Deus? Acabamos de lançar um novo telescópio, substituto do bom e velho Hubble, que tanto nos beneficiou com as maravilhas da criação, suas fotos sublimes. Agora está lá o James Webb, a nos revelar mais e mais recantos daquilo que Jesus lá atrás já nos dizia: a casa de meu Pai tem muitas moradas. Vocês não estão nem perto de imaginar. E a gente vê composições, sistemas com 2, 3, 4 estrelas, planetas com 5, 6, 7 luas, coisas maravilhosas, cores deslumbrantes, que nem sequer éramos capazes de imaginar. Esse progresso todo, no entanto, não nos tem levado à verdadeira meta que nos está proposta nestes tempos, como tempos culminantes de um processo multissecular de investimento do alto e de melhoria esperada da humanidade terrestre. Avançamos muito em um aspecto, mas em outro
temos muito a avançar. É isso o que os Espíritos disseram lá atrás, depois o Cristo retificou, disseram lá atrás, no simbólico festim de Baltazar, depois o Cristo, os fenômenos que surgiram também impressionantes aos tempos de Pentecostes, por exemplo, e mais tarde o Consolador. Novamente a espiritualidade a se manifestar e de maneira agora universal, a lembrar a humanidade terrestre da sua verdadeira origem, natureza e destinação. E aí vamos a outra mensagem de Emmanuel, então, que nos projetou aquele texto de Baltazar. No livro Luz na Escola, um livro produzido lá pela Escola de Jesus Cristo, em Campos dos Goitacazes, onde atuou Clóvis Tavares, grande amigo de Chico Xavier. Esse livro produzido lá em homenagem, à Escola de Jesus Cristo, chamado Luz na Escola, traz uma mensagem de Emmanuel muito interessante, intitulada Nos Tempos Tormentosos. Nos Tempos Tormentosos. Em que ele vai fazer uma análise da atualidade tormentosa que vivemos. Tormentosa porque basta um olhar ao nosso redor e veremos muitos conflitos de ideias, muitos conflitos entre criaturas, entre povos, entre nações, dentro dos lares, todos os conflitos que, se pudéssemos, ficaríamos a elencar no que diz respeito à atualidade do mundo. Mas creio seja mais interessante, ao invés de simplesmente ficarmos a elencar os problemas, já irmos buscar a solução. Buscarmos a raiz, a causa. Porque assim, atuando na causa, estaremos naturalmente a resolver os conflitos. Porque muitas vezes nossa postura é dessas. Ficamos a elencar os problemas de nossa vida, de nosso lar, de nossa família, sem buscar-lhes a raiz, sem buscar-lhes o caminho de solução. Então, mais do que ficarmos a elencar os conflitos na atualidade que existem, entre nações, entre povos, dentro dos lares, mas se a gente pensar em todos eles e fizermos uma análise mais profunda, aonde iremos chegar? Na criatura humana, nos seus conflitos interiores. É a corrupção um dos problemas da atualidade? É. Mas de onde nasce a corrupção? São as guerras ainda um tão antigo problema da humanidade? São. Mas de onde nascem as guerras? Os conflitos nos lares, os conflitos domésticos, são ainda conflitos que nos tiram a paz, a felicidade? São. Mas de onde nascem os conflitos domésticos? Enfim, todos os conflitos da antiguidade e da atualidade que pudéssemos elencar, enumerar, analisados em essência, nos levariam à mesma figura, ao mesmo elemento, o espírito, a criatura humana, em seus conflitos internos que, exteriorizados, traduzem-se nos conflitos da humanidade. O conflito da criatura, exteriorizado, encontra o conflito de outra, há ali uma ressonância e esse conflito se amplia. Assim surgem os conflitos nos lares. Um conflito de um com o conflito de outro, sem o devido trabalho, sem a devida análise, acaba se tornando, às vezes, no conflito que rouba a paz e o equilíbrio de um lar. Assim, entre comunidades, assim dentro de uma casa espírita, às vezes entre grupos, dentro de um grupo, assim entre nações, assim em termos de humanidade. Então, veremos sempre a criatura humana nos seus conflitos existenciais, não olhados, não tratados. E um tempo de transição, um tempo tormentoso como o que vivemos, não é senão um momento em que somos mais efetivamente chamados a olhar para aquilo que não vinha sendo olhado. Por isso parece que os problemas abundam. Não é que não existissem antes, é que não eram vistos ou considerados. Agora temos mais consciência, discernimento, sensibilidade para perceber o que nos rouba a paz. Parece, portanto, que os conflitos aumentaram. Não, foram descobertos, vieram à tona. É exatamente isso que irmão X, Humberto de Campos, nos dirá, numa mensagem, uma breve mensagem no livro Cartas e Crônicas, capítulo de número 37, em que ele fala desses tempos de transição pelos quais a humanidade passa, e ele diz que nesses momentos somos como que chamados pela providência divina a demonstrar a nossa madureza interior, a nossa capacidade de autodireção.
o quanto já desenvolvemos de discernimento, de autoconhecimento para lidar com os nossos problemas. Nesses tempos, diz ele, a criatura então se revela, é revelada, e por isso parecem mais tumultuosos, tormentosos. Não porque os problemas não existissem antes, mas a consciência não estava devidamente esclarecida. E agora, tendo recebido tanta luz de 2000 anos de Evangelho e de mais de 150 anos de Espiritismo, temos mais sensibilidade para perceber aquilo que tem sido entrave à nossa paz, ao nosso progresso e à nossa evolução. Voltando ao texto de Emmanuel, nos tempos tormentosos, ele vai justamente fazer essa análise que, de certo modo, aqui já fizemos, entre essa comparação entre o homem espiritual e o homem material, ou entre o homem físico e o homem moral. Ele vai apresentar-nos, ou nos convidar a refletir sobre esse contraste. O homem físico, o homem material, o ser humano na Terra, atingido culminâncias. Das fossas mais profundas dos oceanos, à estratosfera e agora além dela, a outros planetas, temos chegado. Criamos instrumentos, criamos veículos que nos propiciaram a isso. Desenvolvimentos impressionantes em todas as áreas humanas, das tecnologias, as ciências e tudo mais. No entanto, essa criatura que vive agora cercada de tantas possibilidades, de tantas riquezas materiais, se vê às voltas ainda, essencialmente, com os mesmos conflitos de há tanto tempo. Os problemas tão antigos quanto a própria humanidade, as guerras, a fome, as perseguições, a agressividade de uns para com os outros, ou a falta de fraternidade, tudo mais que pudéssemos elencar, tudo decorrência ainda do egoísmo e da ignorância espiritual de nós outros, são os dramas do homem espiritual que se vê tão aquém do homem material, que já se projetou tanto em suas realizações. Por isso, em determinado momento do texto, Emmanuel diz assim, e eu achei interessante a expressão a que ele recorre, Nababo. O que é Nababo? Rei, um senhor poderoso, Fausto, ostentação. Então, uma vida nababesca, é uma vida principesca, uma vida de ostentação, de excesso, de extravagância, de Fausto. Então, Emmanuel escolhe esse adjetivo para descrever o ser humano da atualidade. Nababo. Nababo, rico de quê? De possibilidades. Com as tecnologias que temos, com os recursos com que desenvolvemos, a capacidade de produção nossa hoje de alimento, tudo isso já seria suficiente para solucionar os problemas de fome, etc. No entanto, a que direcionamos muitos desses recursos? Ao alívio da fome? Ao amparo aos necessitados? Não, direcionamos muitas vezes às armas, aos armamentos, à manutenção das guerras, da violência entre nós. Então, é uma criatura nababa, mas sem essa compreensão espiritual de como utilizar bem, adequadamente, tudo que já alcançou. Por isso ele continua, Nababo, vivendo nas extravagâncias bizarras de seu castelo de riquezas transitórias, esse homem, a criatura dos tempos modernos, porém, padece a fome esmagadora da paz, a sede dolorosa do amor. Apesar de todas as teorias da salvação que o mundo engendrou, subvertendo, porém, a genuína lição daquele Cordeiro de Deus que ensinou às criaturas o verdadeiro caminho. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que nós vivemos simbolicamente como aquelas criaturas no festim de Baltazar, cercados de riquezas. A natureza em si é riqueza que não se mede de tanto valor. Os engenhos da criatura humana que fomos capazes de criar, no entanto, ainda mendigos
de amor, de paz, de lucidez, de segurança espiritual, de confiança. Essa tem sido a condição de muitas criaturas na atualidade. É o que Emmanuel descreve. Por quê? Porque subvertemos, porque nos esquecemos da essência daquilo que o Cordeiro outrora nos ensinou. O valor da simplicidade, o valor daquilo que na vida é essencial. Corremos desesperadamente atrás de tanto, de multiplicar, do número, do destaque, daquilo que brilha aos olhos ou fala aos sentidos, e esquecemos daquilo que tão mais próximo está. Por isso talvez Jesus tenha dito, o reino de Deus está próximo. Próximo como? Quão próximo de nós está a capacidade de criar um sorriso? Quão próxima de nós está uma página que nos abre o horizonte mental para novas alegrias? Quão próxima de nós está uma prece que nos reequilibre as emoções e nos estabilize o sentimento? Quão próxima de nós está a gentileza que faz da convivência no lar um paraíso? Quão próximas de nós estão as coisas mais valiosas da vida? E nós a correr mundo afora, numa rotina muitas vezes insana, buscando o que não temos conseguido encontrar. Porque buscando onde não está. Porque buscando a água dos poços que a samaritana buscava. E não a água que Jesus nos pode dar. Quem beber dessa água terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então é assim que Emmanuel descreve os conflitos da atualidade. Perdão. É assim que ele descreve as características dos nossos tempos. Se analisarmos todos os conflitos, voltaremos aonde? À criatura humana em seus conflitos internos. Nos sentimentos que não têm sabido analisar, estudar a fundo e com sinceridade, na simplicidade, na humildade, bases da felicidade real, que ela não tem conseguido encontrar. Na luz da verdade, única força capaz de nos libertar, na presença do amor, único alimento real da alma que há de nos saciar. A criatura humana esquecida da essência das lições de Jesus se perde assim entre essas riquezas do mundo moderno. Tantas ilusões, tantos prazeres fáceis que se busca desesperadamente, quando o prazer verdadeiro, que pede de nós disciplina, que pede de nós trabalho interno, acaba sendo relegado a segundo plano. Por isso, prossegue aqui o benfeitor. Desse lamentável esquecimento de Jesus, desse ouvido criminoso de nossas almas, derivou-se o quadro angustioso da atualidade do mundo. Então, Emmanuel descreve basicamente duas raízes para o quadro angustioso da atualidade do mundo em seus conflitos. O esquecimento lamentável de Jesus e o ouvido criminoso de nossas almas. Mas alguém poderá dizer, mas Jesus é tão falado? Poucas pessoas ou poucos nomes, se é que há algum nome, que é mais pronunciado que Jesus no mundo. Mas, analisando sinceramente, qual tem sido a nossa busca de Jesus? Íntima, profunda, comunhão própria, amizade verdadeira com Ele? Ou uma busca convencional e formal? Nos atos exteriores de culto, na simples frequência às casas religiosas, na simples emoção de ouvirmos falar dele, sem que aquela emoção nos leve depois a uma busca mais sincera de nós para conosco. Recordo-me de São Vicente de Paulo,
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, lição de número 12, em que ele vai dizer exatamente o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Ele diz assim: todos os vossos males decorrem desse abandono voluntário a que votais, esse resumo das leis divinas, o Evangelho. Porque analisando a história, e cada um, nesse processo consigo, a trajetória de cada um de nós até aqui, ao longo de várias encarnações, Jesus tem estado presente em nossas casas, na forma talvez da Bíblia lá na mesa, dos livros, ou até dos registros na memória, mas o quanto dele está impresso em nossas almas. O quanto dessa busca está traduzida na nossa maneira de viver, fazendo-nos um pouco mais como ele, porque essa sempre foi e sempre será a meta do Evangelho de Jesus. Dizia o apóstolo Paulo: revestivos de Cristo. Revestirmos-nos de Cristo. De modo que as vidas que convivam conosco, algo dele possam ver. Que seja um traço de Jesus. Que esse traço do Mestre em nossa vida seja, junto das vidas próximas de nós, um traço de esperança, um traço de gentileza, um traço de indulgência, um traço de misericórdia, um traço de esperança, de fraternidade. Isso é a busca real de Jesus. Por muito tempo tem estado ele em nossa memória e até mesmo em nossos lábios. Mas somos impelidos agora, nos tempos que são chegados, a trazê-lo, enfim, à vida. Emmanuel chega a dizer, eu li essa frase anteontem, não tinha lido ainda essa frase de Emmanuel, mas ele diz exatamente assim: se 1/100ª parte do cristianismo em nossos lábios fosse trazida aos nossos atos, a terra estaria transformada. Não é nenhuma 10ª parte, não. É 1/100ª parte. Claro que ele fala do acumulado de várias existências em que o temos conhecido, mas não o temos expressado. Então, Vicente de Paulo e aqui Emmanuel estão dizendo: todos os nossos males fundamentalmente decorrem de termos deixado, ou estarmos deixando em segundo plano o Evangelho em nossas vidas. Mais importante, primeiro, é a conquista dos recursos. É esse ou aquele título, é essa ou aquela posição, esse ou aquele destaque. Não que isso não tenha o seu valor e a sua importância dentro da escala das buscas naturais do Espírito. Estamos encarnados, há que se buscar. No entanto, há que elencar as prioridades. E voltamos à matéria, não tenhamos dúvida. Quando aportamos aqui, quando lá estudávamos, nos preparando para vir, sem sombra de dúvidas, o Cristo estava em primeiro lugar. Porque tudo na terra, todo trabalho, todo esforço, toda convivência, pode estar a serviço da edificação desse reino em mim. Querem um exemplo para ilustrar? A gente gosta de recorrer a essa passagem, que é simbólica. Jesus convida os discípulos a cruzarem o mar da Galileia para outra margem. Até então, nada mais que uma descrição de um fato do Evangelho. Mas analisemos o símbolo, quando vamos compreendendo que, no contexto do Evangelho, o mar é um símbolo da vida material, com as suas oscilações naturais, momentos de calmaria, momentos de tempestade. O mar, a água, é um símbolo da vida na matéria. E para percorrê-la, a gente precisa de um veículo, de um barquinho, que tomamos ao nascer, nosso corpo físico. E qual que era a proposta? Quando a gente vinha encarnar, é Jesus que, por meio dos benfeitores, dizia para cada um de nós: meus filhos, vamos cruzar mais uma vez o mar? Vamos voltar à travessia da matéria? Vamos fazer de novo a jornada? E nós respondemos o quê? Sim, Senhor. E embarcamos. Voltamos a esta existência. Quando começamos a navegar, Jesus estava conosco no barco. Só que o que acontece na passagem? Quem se recorda? À medida em que vão navegando, Jesus adormece na popa do barco. Reparemos os detalhes, nada no Evangelho é por acaso. A popa, o fundo,
A gente vai relegando as buscas com Jesus para o fundo, para os últimos lugares. Deixa para depois o perdão, deixa para depois o estudo, deixa para depois o conhecimento de mim mesmo, deixa para depois a busca da luz do Evangelho. A gente vai relegando Jesus à polpa da nossa existência. Jesus nunca dorme em trabalho. Jesus nunca dorme. Por que ele dorme então na passagem? Símbolo, dorme em nós. Nós deixamos com que esses ideais se adormeçam dentro de nós. E aí o que surge? A tempestade. E surge a tempestade no horizonte, qual o primeiro movimento das criaturas? Senhor, me acode. O que os discípulos fazem? Vão correndo acordá-lo. Ele que estava esquecido na polpa, é desperto. Por que das dores então, meus amigos? Por que dos conflitos da atualidade? Senão a tempestade no horizonte a nos dizer, é preciso acordar a Jesus. Mantê-lo bem desperto, os ideais com Jesus dentro de nós. Estudando-nos, conhecendo-nos, para que as sombras do entorno não nos envolvam, para que os tempos tormentosos não nos levem a naufragar mais uma vez na existência material. Tantas já tivemos, tantas vezes naufragamos, mas agora temos não somente um farol, o do Evangelho, temos um outro, o do Espiritismo, a nos iluminar a jornada. Não deixemos com que as nossas sombras se interpõem entre nós e a luz do Evangelho e a luz do Consolador, atrapalhando-nos a travessia. Deixemos Jesus ser o nauta, o argonauta que nos conduz nessa travessia e é certo, atingiremos o porto, concluiremos a travessia. Mas se o deixarmos dormir, grandes são as chances de mais uma vez virmos a naufragar. Por isso Emmanuel fala, lamentável esquecimento de Jesus e ouvido criminoso de nossas almas, isto é, estamos tão preocupados com o que construímos por fora no mundo, o legado, a herança que vou deixar, isso e aquilo outro, e esquecidos da principal obra que nos trouxe de volta ao mundo. Qual a principal obra que nos trouxe de volta ao mundo? Eu mesmo. Porque as outras, com todo o valor que têm, do pó vieram e ao pó retornarão. Mas você, quando este sol já não mais existir, você estará caminhando em algum lugar do universo. Você é a obra definitiva, você é a obra-prima do Criador em construção. E se estás de volta no mundo, é para que invista fundamentalmente nesta obra. O Evangelho dá-nos o material, a matéria-prima, mas a edificação corre por conta de cada um de nós. Eis a importância, amigos, nesses tempos tormentosos, nesse banquete de possibilidades que a humanidade de hoje vive, eis a importância de não nos esquecermos dessas realidades espirituais. O mundo espiritual, como outrora, escreveu para a humanidade terrestre as palavras proféticas. São chegados os tempos de mudança. Felizes os que estiverem atentos a isso, à necessidade da mudança em si mesmos, para que não se percam nessa travessia do mundo e, em não se perdendo, possam amparar outros a fazê-la também. Recordo-me aqui de uma história compartilhada por Francisco Cândido Xavier. Irmão X é quem nos traz esse relato, que está no capítulo 22 do livro Entre Irmãos de Outras Terras. Chico estava em Paris, juntamente com Valdo Vieira, numa viagem de divulgação do Espiritismo em outras terras, por isso o nome da obra. Ele passa pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra. E lá em Paris, em 1965, Chico recebe essa mensagem de Irmão X, que no mundo espiritual havia ouvido uma história, uma espécie de parábola com fatos reais, de um benfeitor na espiritualidade. E esse benfeitor conta que, aos tempos do cristianismo nascente, a região da Capadócia e da Galácia, na atual Turquia, passava por uma peste muito destruidora, que minou, que levou à miséria muitas comunidades daquela região.
E aí os peregrinos que por ali passavam, muitos deles cristãos, divulgando a Boa Nova, foram reconhecendo aquelas necessidades e foram levando aquele apelo de solidariedade a outras regiões, para que pudessem enviar auxílio àqueles povos daquelas regiões. E esse apelo chega então à cidade de Antioquia. A comunidade cristã de Antioquia era das mais pujantes, das mais florescentes do cristianismo nascente. E ali os cristãos logo se mobilizam para enviarem recursos de auxílio. Aqueles que tinham mais posses doam parte de seus recursos, outros mobilizam, arrecadam e tal, conseguem, enfim, enviar 6 navios repletos de recursos de auxílio àquelas comunidades. Os navios partem do porto de Seleucia e se dirigem àquela região. O início da navegação é marcado por muitas esperanças, muitas alegrias, pela possibilidade de auxiliarem. No entanto, logo se faz uma névoa no horizonte. As nuvens se fazem escuras, a tal ponto que não conseguem diferenciar se era dia ou se era noite. E, no entanto, numa ilha ali próxima, aqueles que eram responsáveis por acender um farol, provavelmente na ilha de Creta, aqueles que eram responsáveis por acender o farol dessa ilha, naquele dia se esquecem de acendê-los. E aqueles 6 navios que partiam em missão de auxílio, sem uma luz que os pudesse nortear, acabam por chocar-se com rochedos, vindo todos os 6 navios a naufragar. A partir dessa história, desse acontecimento, o benfeitor traz a reflexão, destacando a importância de acendermos a luz do Espiritismo nesses tempos tormentosos, nessa tempestade pelas quais navegamos agora, para que não falte a criatura ou as criaturas norte, para que não venham os indivíduos a chocarem-se contra os rochedos da ilusão, do desespero, do suicídio, enfim, desses dramas que marcam a nossa realidade. A importância, portanto, de sermos cada um de nós um farol que se acende nessa noite, orientando outras vidas. Porque aqueles indivíduos que se esqueceram de seus deveres de acenderem a luz, acabaram por prejudicar todo um trabalho de auxílio. E assim, cada um de nós, onde estamos inseridos, às vezes pela invigilância de não acendermos a flama do Espiritismo em nossa existência, poderemos comprometer a nossa, assim como outras existências no processo. Porque conclui lá o benfeitor, lembrando Allan Kardec, se o auxílio material é importante, é imprescindível não esqueçamos do auxílio espiritual, sem graves prejuízos às criaturas. E parafraseando o codificador, se fora da caridade não há salvação, fora da luz não há caminho, não há norte, não há jornada para a nossa ascensão até Deus. Que nesses tempos tormentosos, portanto, não estejamos tão somente distraídos com todas as riquezas e faustos da humanidade moderna. Que lembremos de que tudo isso é processo, é meio, mas não fim. Porque o fim em si mesmo de aqui estarmos e de podermos contar com todos esses recursos não é senão para que venhamos a dar o passo definitivo da nossa ascensão em espírito, coração e mente, projetando-se na luz do Cristo para os tempos luminosos do porvir. Que Jesus a todos nos abençoe, que o seu Evangelho e que o bendito Consolador sejam os nossos faróis e que possamos ser nós também inflamados nesse amor e nessa luz, farol para outras existências, nessa jornada, nessa navegação tormentosa dos tempos que vivemos. Que a todos Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz.